Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a técnica que a gente usa aqui no ateliê para desenvolver as nossas peças, que é a técnica da modelagem tridimensional, utilizando a mulagem. Como a gente trabalha com peças sob medida, não são peças para venda ou aluguel, então a gente precisa adaptar a modelagem tridimensional, a mulagem que a gente tem para as medidas da nossa cliente. Porque o que acontece? A cliente nem sempre ela nunca tem as medidas exatas dessa boneca, né? E nem as proporções. Às vezes ela tem um busto maior e a cintura menor, a cintura maior, o busto menor. Às vezes as costas dela é muito larga e o seio é menor e acaba que a circunferência do busto é a mesma, mas a estrutura do corpo não é, enfim. Então a gente não tem como fazer a modelagem utilizando essa boneca e depois transferir para as medidas da cliente. Eu estava fazendo isso no começo e o índice de assertividade na primeira prova era muito baixo. Eu sempre tinha que fazer vários ajustes para chegar no corpo da minha cliente. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo essa técnica junto com as minhas meninas, né? Eu fui trabalhando com outras costureiras, outras modelistas, e elas foram me ensinando até que eu desenvolvi essa técnica, que a gente basicamente transforma essa boneca na nossa cliente. Então, a gente observa como é o corpo da nossa cliente e tenta replicar os volumes do corpo da nossa cliente no manequim que a gente tem em casa. Eu tenho um manequim tamanho 40, que na verdade é um tamanho 38, porque as medidas dele é de um tamanho 38, não é de um tamanho 40. E eu tenho um manequim 44, que na verdade é um 42, porque as medidas não é de um 44, segundo as normas da ABNT. Né? Por exemplo, essa aqui tem 67 de cintura, 68, gente, isso não é um tamanho 40. O tamanho 40 da mulher brasileira, ele é um 70, 72, 74. Tem lojas que o tamanho 40 chega até ser 76 e é super normal, é a fisionomia da mulher brasileira. Então, vou mostrar para vocês como é que eu adapto esses manequins para o corpo da minha cliente, para o sob medida. Primeiro, eu utilizo alguns materiais, tá? Por exemplo, manta acrílica, essas esponjinhas que as pessoas usam para fazer estofado, né? Eu acho que é manta de poliéster, eu não sei, depende de como vende na sua cidade. Plástico sulfine, alfinetes, caneta, tesouras, fita métrica, tecido de malha, o algodão cru para a gente fazer a modelagem. Esse aqui é o murinho. Ele é o que eu mais gosto porque ele é branquinho, ele é mais transparente, então eu consigo ver melhor as marcações das linhas embaixo. E também tem um grande truque que eu aprendi com a Glaucia, uma das minhas meninas que me ajudam aqui, que é ao invés de a gente fazer as marcações com fitilho, enfiando os alfinetes que vão deixando com o tempo, ó, vai manchando o manequim, eu utilizo aquelas fitas adesivas utilizadas em bronzeamento. Pois é, ela é ótima porque ela é fininha e ela já vai grudando aqui sem você precisar utilizar o alfinete, né? E é muito mais rápido, não se compara. Então vamos lá? Para essa minha cliente, ela tem uma cintura um pouco maior que o 38 e tem um busto, ela tem um seio maior. Não necessariamente o tronco dela é maior, só o seio realmente é maior. Então, para isso, para adaptar essa boneca para o corpo dela, eu vou utilizar a manta acrílica. Como a cintura dela é só um pouco maior do que essa, e eu notei que a barriga dela é um pouco mais para frente, ela não é maior assim
dos lados, então eu vou colocar essa manta aqui. Vou colocar esse pedaço aqui que é menor, mais fininho. Tá vendo? Se a cintura dela fosse toda maior e ela fosse muito maior do que essa boneca, eu utilizaria essa esponjinha aqui, porque ela é mais grossinha e dá mais volume. Colocaria ela aqui, ó. E essa manta acrílica aqui nas costas, para aumentar ela toda igual. Mas como para essa minha cliente eu só vou precisar um pouquinho a mais, então eu vou utilizar só essa manta. Pronto, fixei a manta aqui, já fiz um pouquinho mais de cintura na minha boneca. E aí agora eu vou aumentar o seio dela. Como é que a gente aumenta o seio? A gente aumenta o seio com a ajuda de bojos. A gente vai colocando o bojo aqui para aumentar. Isso acontece muito quando a cliente tem prótese, por exemplo. Que ela é toda pequenininha, mas a circunferência da mama ela é grande. Então você não pode aumentar todo o manequim, porque não é toda a circunferência da cliente que é maior do que o manequim, é apenas a circunferência da mama. Então, nesse caso, eu vou colocar só mais um bojo aqui. Se mesmo assim o manequim tiver a medida menor que a da minha cliente, eu venho e coloco outro bojo, até ele ficar no tamanho do seio da minha cliente. Mas como isso não vai ser necessário, eu vou colocar apenas um. Terminei aqui de acrescentar, né, os acessórios no meu manequim e eu vou tirar as medidas para verificar se elas estão batendo com as medidas da minha cliente. Por exemplo, tá com 74 de cintura, é o ideal. Por exemplo, eu não poderia usar essa boneca aqui porque ela já tem 77 de cintura. Não ficaria legal. Minha cliente tem 74, que geralmente é um tamanho 40 padrão. O busto tá com 90,5, mais ou menos 91. Também é um 38, 40 padrão. E já tá batendo nas medidas da minha cliente. Pronto. E aí eu vou plastificar tudo isso aqui para proteger, para na hora que eu estiver trabalhando em cima, não acontecer de eu acabar costurando ou pegando esse material aqui. Ficar mais fácil. Então vamos lá? Prontinho, eu concluí a minha adaptação de manequim para a medida da cliente. É uma cliente tamanho 38, 40 padrão. Na verdade é um tamanho 40, né? Ela tem o mesmo quadril que o manequim, e mesmo que tivesse não faz diferença, porque a saia é godê. Então o importante para mim é só daqui para cima. Tá com todas as medidas. Por que eu coloco o plástico? Para proteger esse material que tá aqui dentro e para compactar, para deixar tudo bem compactado, bem, né, sem marcas. E aí eu vou começar a fazer as marcações em cima disso, tá? Utilizando aquela fita que eu falei no começo, a fita para bronzeamento. Vou entrar aqui. Vou marcar primeiro o meio, né? De acordo com aqui o meio. Gente, nem sempre o meio, a costura da boneca é o meio dela,
porque como essas bonecas são feitas de maneira artesanal, manual, às vezes elas são meio tortinhas mesmo. Então você tem que medir direitinho para ver se a sua dá realmente no meio. Vou medir aqui, ó, por exemplo, a minha. O meu meio é um pouquinho mais para, assim, 1 milímetro mais para a direita. É muito pouca coisa mesmo. Então, vou colocar a fita um tiquinho de nada mais para a direita. Quase nada mesmo. E é bom que com plástico, com isso filme, essa fita gruda ainda mais fácil. E aí você não precisa utilizar alfinete, não precisa utilizar nada. Gente, essa é a forma mais rápida de fazer modelagem tridimensional. Aí, gente, quando terminar, vai ficar assim, ó. Toda marcadinha com a fita preta. Como o meu corpete eu quero que seja feito com várias aspas, né? Então vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 e o zíper. Então eu fiz assim, mas você pode fazer do jeito que você quiser, assim, mais espaçado. Então, para começar o nosso processo de modelagem, a gente vai precisar cortar quadradinhos do nosso tecido de algodão, tá? Esses retângulos, eles têm que ser cortados no sentido da auréola. Por quê? No sentido contra a auréola, ele dá uma leve crescida. Então, se eu modelar nesse sentido aqui, pode ser que a minha modelagem, ela se deforme um pouco, sabe? Então, para evitar isso acontecer, a gente corta os retângulos no sentido da auréola. E aí eu começo posicionando o primeiro recorte no meio dessa maneira. Assim, ó. E aí eu posiciono dessa maneira que tá aqui, né? Começo a posicionar. O próximo recorte também faço mesma coisa. Vou posicionando assim. Sempre perpendicular ao chão. E aí eu vou ajustando aqui o meu molde, assim. E aí quando um juntar com o outro, eu vou alfinetar em cima da marcação que eu fiz. Vou alfinetar todinho. Por isso que o algodão tem que ser transparente para você enxergar essas marcações. Se for um tecido muito grosso, você acaba não vendo e aí pode ser que fique torto. Gente, tem que ficar bem apertadinho, porque o tecido tende a crescer, né? Então, e o corselet tem que ser feito bem ajustado no corpo da cliente, então nada de fazer com muita folga, fazer sempre bem ajustado. No começo, quando eu comecei a costurar, eu tinha medo de fazer a peça muito pequena,
E aí, por conta disso, eu acabava fazendo a peça mais frouxa e nunca ficava perfeito, assim, do jeito que a cliente... Eu sempre precisava ajustar. Então, com o tempo, eu fui percebendo que eu não precisava ter esse medo, que a peça sob medida, o interessante é que ela realmente seja feita bem ajustada no corpo. Não fique com muita sobra. Aí a gente vai dando uns piques pra ele ir se acomodando. E sempre puxando um pouco assim. Tô refilando aqui só pra ficar mais... Pronto, gente. Isso aqui que eu fiz... Nesse primeiro recorte, eu vou repetir em todos os recortes, tá? Vou repetir esse processo em todos os outros 6 recortes. Vamos lá? Gente, eu sempre alfineto primeiro assim no centro do retângulo e depois eu vou juntando um recorte no outro. Mas tem que fazer isso porque senão ele fica sambando, ele fica dançando e aí não dá muito certo. Ó, gente, como é que fica? Ele tem que ficar assim, todo esticadinho. Se você vê alguma prega, alguma coisa, você já vai puxando pra lá, puxando pra cá, sempre respeitando a linha de demarcação. Já numerei aqui, ó. Fiz até as costas. E sempre é assim, deixando no sentido reto do fio. Eu alfineto ele todinho no centro e depois vou juntando um molde no outro. Dessa maneira. Agora a gente vai fazer a marcação dos moldes com a ajuda de uma caneta, um marcador. Molde por molde, enumerando eles pra gente não se perder depois, tá? Depois que a gente colocar os moldes na mesa, a gente vai riscar o tracejado que a gente fez na mulagem, corrigindo possíveis imperfeições que possa ter acontecido no processo, né? Deixando tudo bem retinho e bem certinho. Depois que concluímos o corte, a gente acrescenta a margem de 1,5 de costura. Os meus moldes eu fiz um papel manteiga, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de manusear na hora de cortar. E tá pronto nossos moldes. Gente, então é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como eu faço o recorte e monto esse corpete. Só lembrando que esse ajuste na nossa mulagem,
para se adequar às medidas da cliente, pode ser feito de qualquer maneira, com o material que você tiver em casa. Teve uma vez que eu tive uma cliente que ela tinha uma cintura muito fina e ela tinha um quadril muito grande, tipo a Kim Kardashian, bem assim para os lados. E aí eu usei almofadas. Sim, eu usei almofada, uma de cada lado, e enrolei com plástico isso filme bem apertado para ficar assim, e a modelagem ficou perfeita. Lógico que eu fui ajeitando com a manta acrílica, até moldando, até se transformar no quadril da cliente, mas deu super certo. E é assim que eu faço, eu modelo aqui em cima, passo para modelagem plana, monto, depois eu coloco em cima de novo, porque sempre dá uma diferença, sempre. O tecido sempre cresce ou encolhe, ele dá uma diferença, não adianta. O tecido que você vai montar, ele não tem o mesmo comportamento do algodão. Então você precisa terminar de montar. Ainda não coloquei as aspas, ainda não fiz o acabamento, ainda não fiz nada, só montei essas costuras, coloco aqui de novo, vou alfinetando onde precisa aumentar, onde precisa diminuir, faço os ajustes, porque aí quando a cliente fizer a primeira prova, o índice de assertividade é muito maior. Então é isso, gente. No próximo vídeo eu mostro para vocês como eu vou fazer aquele corpete ali. E espero que vocês tenham gostado. Deem um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações e um beijo, até a próxima!